Caras famílias em catequese, bem-vindas, bem-ajam. Catequese significa ressoar. Vamos fazer ressoar o quê? As maravilhas de Deus, em família e dentro de nós. Vamos fazer ecoar as maravilhas que nos envolvem por dentro e por fora. Vamos fazê-las ecoar no nosso coração, no coração da nossa família e no coração da família de famílias, que é a nossa paróquia. Vou destacar 6 maravilhas e a ordem é uma mistura de ordem de importância, de grandeza e ordem cronológica. A ordem não importa. E qual é a primeira grande maravilha de Deus? É Ele mesmo. Chamamos-lhe o grande D de Deus e também o grande A de amor. Porque Deus é amor em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um parênteses. A linguagem que usamos é sempre limitada. Quer a linguagem falada, porque não temos palavras adequadas para todas as experiências, ou se calhar até para nenhuma experiência importante da nossa vida, aquelas experiências profundas. E então, para exprimirmos a fé, mais difícil se torna. Então, vamos ter em conta esta limitação da linguagem, quer falada, na pobreza das palavras, quer nas imagens, na linguagem das imagens. Por exemplo, a imagem da Santíssima Trindade que aqui apresentamos, temos aqui o Pai, Deus Pai. Nunca ninguém viu o Pai, disse Jesus a Filipe. Mas quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso, os pintores disseram, pronto, tu és jovem, o teu pai é mais velho. Entre aspas, é a nossa linguagem. E então desenham, foi desenhado Deus Pai, muitas vezes como um pai idoso de barbas. Bom, é a limitação da nossa linguagem artística. O Espírito Santo também não é uma pomba, mas apareceu, decidiu aparecer várias vezes em forma de pomba. Nós não vemos aqui uma pomba, nós não vemos aqui um senhor idoso de barbas, nós vemos aqui o Pai do céu, o Espírito Santo. Só Jesus é que está minimamente próximo da realidade, porque sabemos que Ele encarnou, se fez um de nós e homem. Fechado parênteses. Então, a primeira maravilha, Deus, amor em 3 pessoas. E tudo o que fez, tudo o que é e tudo o que faz é por amor. E criou seres por amor e para que o amassem. Sendo, para que fossem felizes amando, porque amor é assim. Amor pede amor. E os primeiros seres que criou foram, nós chamamos-lhes puros espíritos. Puros espíritos. Está aqui uma imagem, também pobre. Anjos com asas. Não precisam de asas. Estão em forma humana. Estão para que nós consigamos relacionarmos-nos com essas imagens. Mas o importante é que são puros espíritos. Bons, cheios de amor, capazes de amarem profundamente a Deus e uns aos outros. Embora saibamos que alguns acharam-se tão belos, tão inteligentes, tão importantes, que quiseram ser o centro.
e quiseram revoltar-se contra quem os criou. Chamamos-lhe demónios. Mas, ao olharmos para esta imagem, queremos ver os mensageiros de Deus bons. Não são nomes próprios. Anjos, arcanjos, querubins, não são nomes próprios. São as missões que Deus lhes dá. Anjo quer dizer mensageiro. O importante, por amor, criou seres espirituais que pudessem também amá-lo e serem felizes amando. A segunda maravilha não são os anjos. A segunda maravilha somos nós. Somos nós. Seres espirituais também. Deus criou-me ser espiritual, com experiência humana, melhor, terrena, de alguns anos, máximo 100 e tal. E quando é que eu nasci? Foi quando eu fui concebido. A partir do momento em que eu fui concebido, sou um ser espiritual com um início na minha concepção e sem fim na minha vida. Sou um ser para sempre. A minha experiência temporal, a minha experiência terrena, enfim, é provisória. Como é que Deus me criou? À sua imagem e semelhança. Destaco algumas três características ou três pós de Deus, segundo os quais Ele me criou. Inteligência, portanto, capacidade de conhecer, capacidade de verdade, de procurar a verdade, de aderir à verdade, de a procurar ainda mais. O limite é sempre a verdade do nosso conhecimento. Capaz de tomar decisões, sou um ser livre e, sobretudo, capaz de amar, de querer bem, até dar a vida. Digam lá se isto não é a imagem de Deus. E criou-me uma outra imagem, homem e mulher. Criou-nos, homem e mulher. Criou-me a mim, ser humano, homem e mulher. E assim inventou dois amores. O amor conjugal, crescei e multiplicai-vos na fidelidade, e o amor fraterno. Os outros seres humanos posso considerá-los de muitas maneiras. Na intenção de Deus é que eu os considere como irmãos. Sabemos que nem sempre o conseguimos e sempre foi assim na humanidade. Esta imagem que está aqui retrata o mau uso da minha liberdade e o mau uso do meu amor. E também o mau uso da minha inteligência e dos outros pós de Deus de que fui criado. Esta imagem retrata os horrores de que o ser humano é capaz sobre o outro ser humano, de exercer sobre o outro ser humano. Está aqui uma pergunta do livro do Gênesis, que foi escrita há 2500 anos, mais ou menos, está escrita, e revela uma pergunta que Deus continua a fazer e da qual está à espera da resposta definitiva da humanidade. Caim,
Isto é, ser humano. Que fazes do teu irmão? Que fizeste ao teu irmão? Que farás do teu irmão? A nossa resposta não pode ser aquela que o livro de Gênesis retrata. Caim: porventura sou eu o guarda do meu irmão? Se a nossa resposta for por aqui, estamos a falar de pecado e não da maravilha de Deus. Mas nós queremos falar da maravilha de Deus, que é o ser humano. É o grande H. O grande D é Deus. Eu sou, com todas as minhas limitações, o grande H. H de humanidade. H de homem. Para falar do ser humano. A próxima maravilha: os mensageiros de Deus. Deus, desde o início, pede ao ser humano que seja mensageiro das suas maravilhas para os outros seres humanos. No Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, chamaram-se profetas, chamaram-se patriarcas, alguns reis, juízes. Mas todo ser humano está chamado por Deus, tem a vocação de chamar o outro ser humano para Deus. Podemos chamar-lhes catequistas. Os catequistas. Quem são? Todos. Claro que o Papa é catequista, o Bispo é catequista, mora na sua diocese, o Papa na Igreja inteira, o pároco na sua paróquia, a família, na família, o pai, a mãe, os avós, os tios, os irmãos entre si, toda a família é catequista. E assim, a família de famílias torna-se também catequista. Os mensageiros são ressoadores das maravilhas de Deus. A família é ressoadora das maravilhas de Deus. E quero fazer um destaque. A mãe. A mãe porquê? Porque desde o nascimento, isto é, desde a concepção, ela é próxima ao seu filho, próxima do seu filho. É a única pessoa que está próxima, que lhe pode falar. Não apenas com palavras, mas com o que sente, como se alimenta, como se relaciona. O seu filho está a receber tudo. Também a sua fé. Mas a mãe deve falar, deve narrar as maravilhas de Deus ao seu filho quando está na sua barriguinha, no seu ventre. A mãe é a minha melhor catequista. Está a dizer este bebê. E está a dizer o bebê que está já nascido, ainda não foi dado à luz, mas já está nascido no seu ventre. Quarta maravilha é a maravilha que não está por ordem de importância, está por ordem cronológica, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. A quarta maravilha. Quando Deus achou bem, o Evangelho diz, na plenitude dos tempos, isto é, quando Deus achou bem, falou-nos
não através de catequistas, mas através, se quisermos, do maior catequista, do seu filho, que com palavras e com a sua própria vida nos mostrou Deus. Mostrou todas as maravilhas reunidas nele mesmo. Todas as maravilhas de Deus. Ele reúne em si o grande D e o grande H. Nasceu na rua. Decidiu nascer na rua. Mas não prescindiu de uma família para nascer. Passou a vida fazendo o bem e um dia puseram-lhe uma cruz pesada aos ombros, que ele carregou até ao Calvário. É esta que está aqui, representada nesta imagem. Carregou a sua e a minha cruz. Pregaram-no nela e lá deu a vida. Aliás, terminou de dar a vida. Porque durante toda a sua vida ele deu a vida. Mas aqui deu até a última gota do seu sangue. Por mim. Por meu amor. Por teu amor. Mas está morto? Claro que não. Ressuscitou. Está vivo para sempre. Acredito nisto? Acreditas nisto? Se não acreditamos que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, morreu verdadeiramente, não foi a fingir, e ressuscitou, então toda a catequese não vale nada. É uma perda de tempo. Aliás, é uma estupidez, diz São Paulo. Somos estúpidos. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa catequese. Façamos outras coisas. Mas claro, nós acreditamos. Precisamos de aumentar a nossa fé todos os dias na ressurreição. Quinta maravilha. A palavra de Deus, a Bíblia. Tudo que os catequistas do Antigo Testamento e do Novo Testamento escreveram está reunido em livros. E a coleção chama-se Bíblia. A Bíblia é Deus escrito. Em família, quando lemos a Bíblia, estamos a ler Deus escrito. É esta a quinta maravilha. Lemos, refletimos, rezamos, louvamos, suplicamos, choramos. Perante Deus, assim à nossa disposição, entreguemo-nos. Estamos a narrar as maravilhas de Deus e a fazê-las ressoar no nosso coração. E a sexta maravilha, a Igreja. Jesus quis fundar a Igreja. Pediu a Pedro que orientasse as coisas, que fosse o primeiro guia, o seu primeiro sucessor. E cá estamos nós. Somos Igreja, povo de Deus. Povo de batizados. Escolhi 3 imagens. Se não me engano, sim, 3 imagens, para também através dos nossos olhos nos deixarmos desafiar em ser Igreja. Ser
Igreja. Nesta maravilha queremos narrar os sacramentos, que são gestos que Jesus fez ou mandou fazer. Por exemplo, o batismo, ele nunca batizou, mas mandou batizar. Estou a renascer pela água e pelo Espírito. Tem que ficar marcado no coração desta criança, de todas as crianças que são batizadas. Estou a renascer pela água e pelo Espírito. Termina o meu homem novo, o meu homem velho, perdão, e começa o homem novo, embora eu seja assim tão pequenino ainda. Mas os meus catequistas, a minha família, não vai deixar que eu esqueça e que eu não me torne um homem novo. Uma outra imagem recorda-nos uma prática antiga dos batismos, que era os adultos que eram batizados recebiam uma veste branca após o batismo, mesmo uma veste inteira. No domingo seguinte, no segundo domingo de Páscoa, porque eram batizados na véspera de Páscoa, na vigília pascal, no segundo domingo de Páscoa, vinham de novo com a veste branca. Chamava-se o domingo de branco, Domenica in albis. Esta imagem é simbólica. Ainda há pais que trazem um vestido e revestem o seu filho, a sua filha, após o batismo. Revestem, no momento próprio, revestem-no de um vestido branco. Normalmente, no rito do batismo, apenas se coloca um paninho branco, mas que passa despercebido tantas vezes. O seu significado profundo. Quando me batizo, revisto-me de Cristo. Isto é, tiro uma roupa fora e visto outra. E essa é Cristo. Também narramos não só os sacramentos, mas narramos a santidade de Deus. E a nossa. Porque Deus está garantida. Em Deus está garantida a santidade. Em nós é que não. Nós temos que trabalhar para ela. E por isso é que narramos as maravilhas de Deus. Por isso, a meta é a santidade. Porque Deus é santo, a exemplo de Maria, a Santíssima Virgem, e de todos os santos, todos nós ouvimos o apelo, ouvimos o chamamento a sermos santos. Assim narramos a sexta maravilha de Deus, a Igreja. E pronto. A fé precisa de ser celebrada. Não basta eu acredito, só por mim, é um assunto entre mim e Deus. Isso é bom, naturalmente que isso é o essencial. Agora, precisa de ser celebrada em comunidade, a minha fé. O lugar melhor é a Eucaristia. Esta imagem está-nos a recordar isso. Em Assembleia, celebramos o memorial da morte e ressurreição de Jesus. Porque Ele nos disse que era importante, que era essencial. Celebramos, vivemos e rezamos a nossa fé. E comungamos e recebemos o corpo de Jesus, a sua carne, o alimento, para termos força
para narrarmos as maravilhas de Deus e transformarmos a nossa vida. Foi Ele mesmo que disse: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Ser cristão pertence ir participar na Eucaristia. Eucaristia igual a cristão. Custa o que custar. Não por obrigação, mas como consequência da minha relação com Deus, que precisa de crescer, que precisa de se alimentar, que precisa de ser exemplo. O catequista, a família catequista, é exemplo interno. É exemplo interno. É desafio contínuo. Vamos à Eucaristia. Vamos à Eucaristia. Todos os domingos. Temos muitas hipóteses. A maioria de nós tem muitas hipóteses. Não é de cumprir um preceito. É de amar. E deixar-se amar por Deus. Esta é a narração do amor de Deus. É uma forma. Vamos fazê-lo. Em família. Em família de famílias. Que é a paróquia. Mais uma vez, bem-vindos à catequese. Bem-ajam.